Olá, estamos chegando aí com mais um episódio do podcast Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba. Estamos aqui no Museu Oscar Niemeyer, no nosso estúdio Aquário. Eu, Heitor Humberto, com a Lohane Mendes, diretora do festival, nossa anfitriã. Olá, gente, mais um e bora lá receber a nossa convidada especial. Sim, estamos aqui com a Maria Clara Escobar. Ela é realizadora, roteirista, diretora de elenco e poeta. Escreveu e dirigiu Desterro, um filme que rodou o mundo em vários festivais, foi licenciado para Netflix. Também dirigiu o documentário premiado Os Dias com Ele. Está aqui em Curitiba para o lançamento do longa-metragem Explode São Paulo, Gil. Tudo bem? Tudo Bom bem, dia. gente. Bom dia, você veio explodir Curitiba, Maria? Não, acho que tá bom, já explodimos 2 cidades, né? Agora vamos poder mudar de... Não, mas muito feliz de passar o filme aqui, assim, acho que é um festival, tá sendo muito bom pra gente, né? É um festival que, enfim, que olha para esses filmes que estão olhando para si, né? Para o cinema, para suas questões, para as questões do momento, né? Então a gente está muito feliz de estrear no Olhar, assim. Pois é, até era uma das perguntas que eu queria fazer. Como é que, para quem não acompanha assim, os bastidores, como é que é a questão estratégica de escolher um festival, de ser convidado, de aceitar e colocar o lançamento dentro de uma programação que você entende que vai fazer sentido para a tua produção? Uhum. Eu acho que mistura vários fatores, assim, né? Primeiro, tem a questão das pessoas do festival que nos querer, né? Como o Olhar nos quis. Mas eu acho que cada filme é um filme, assim, né? Não, enfim, no caso do Explode São Paulo Gil, a gente queria muito que o filme... Eu acho que é um filme muito brasileiro. Fala das questões daqui bastante, assim, né? E a gente queria muito... Na verdade, a gente queria muito que a Gil fosse bem recebida, que é a nossa personagem principal. E a gente acha que é um festival... A gente ficou com a sensação de que era o melhor festival para estrear no Brasil, assim, porque ele tem uma pesquisa de linguagem, é um festival que abraça isso. E, ao mesmo tempo, é isso. Num museu como esse, numa sala incrível... Então, eu acho que, nesse caso, é isso. Tem a ver com ser escolhido e com escolher junto pensando naquele filme específico, né? Eu acho que cada filme é isso. O Desterro estreou em Roterdã, o Giz com Ele estreou em Tiradentes. A gente, por exemplo, na época do Giz com Ele, a gente achava que Tiradentes era o festival mais pulsante do momento, assim, e a gente, assim que foi convidada, a gente falou, não vamos esperar, né? Porque, em geral, as pessoas primeiro passam fora do Brasil, enfim. Não vamos esperar, vamos passar aqui. Eu acho que teve um pouco isso aqui também, assim. Parecia o festival certo para esse filme. E é isso, eu acho que a coisa do festival, dos festivais, né? Para além de... No sentido estratégico, você pensa não só no festival em si, mas também nos próximos filmes, né? Assim, a gente vive num país em que a gente faz filmes, pelo menos os filmes que eu faço, eles dependem de editais, né? De políticas públicas pelas quais a gente batalha muito. E desde 2016 a gente vem sofrendo a perda de vários editais, agora uma tentativa de renegociação disso, assim, mas então os festivais também acabam que tem um pouco esse papel, assim, né, de reconhecer o filme para te ajudar a conseguir fazer outros filmes, né, que no fim, enfim, então essa mistura toda, né, não é, acho que é uma equação que não é super simples, mas nesse caso a gente ficou super feliz de ser convidada pelo Olhar, apareceu o lugar perfeito para estrear o filme, assim, e foi. E como é que foi esse frio na barriga, a emoção, né? Agora olhando esse lado até assim pessoal para você, como que é, o que diferencia, né, uma estreia da outra, como que foi aqui e em relação a outras experiências também que você já teve de estreia? Ai, gente, é uma loucura a estreia, na verdade, porque porque esse filme, o Explode São Paulo Gil, a gente fez durante 10 anos, assim, ativamente, né? É um filme que começou em 2015 e passou por pandemia, Bolsonaro, muita coisa. Então acaba que, eu acho que tem essa particularidade, esse filme. 10 anos pensando no filme, fazendo o filme entre nós, a nossa equipe, né, a Gil. É muito doido, assim, você mostrar algo que você está há 10 anos fazendo, assim, né? E ao mesmo tempo é um filme particular porque ele conta a história, assim, conta uma história sobre a Gil, né? Com a Gil,
que é essa pessoa que eu amo muito, admiro muito, e a gente tá muito, eu sinto assim, eu falei isso no debate e é verdade, assim, eu acho que de todos os filmes, apesar de eu já ter feito filme com meu pai, Sim. é o filme que eu me vejo mais, assim, completamente rasgada e exposta ali, assim, então é muito doido. E tem essa preocupação de que tem outra pessoa que está exposta ali também, que é alguém que eu quero que seja muito gostada, que seja valorizada. Então eu acho que é isso. Foi uma estreia que eu fiquei bastante tensa. e, e depois da primeira sessão ainda um pouco, sabe, tensa. E aí ontem a gente teve a segunda sessão, que foi no passeio, e que foi uma sessão super calorosa. Acho que é isso, né? Um cinema menor também. O segundo dia já, muitas coisas já saíram da cabeça. E aí eu acho que finalmente, assim, ai, nossa. Eu curti. Tem até tem um curto aqui, né, que tá na programação que chama Conseguimos Fazer um Filme. E eu fiquei pensando, e eu acho que a sensação no fim é essa: caramba, a gente conseguiu fazer um filme, conseguimos fazer esse filme. E porque ele passa a existir muito a partir do momento que outras pessoas veem, né? Sim. É aí que ele completa um pouco o ciclo de ser um filme, né? Quando chega ao público, né? Que legal. 10 anos, né? O que muda lá do primeiro dia pro último? Tua visão de mundo, tua visão de mercado, tua visão do roteiro. Imagino que passa por inúmeros momentos. Com certeza. Não, e foram 10 anos muito específicos no curso da história do Brasil, assim, né? Sim. Do mundo, claro, Do mundo. porque Mas mais próximo pra gente, assim, tudo que a a gente gente, passou, né? imagina que eu acho curioso é isso, eu até brinco, assim, porque começou num governo do PT, passou pelo governo Bolsonaro e terminou no governo Sobreviveu. do Lula, muito louco. A gente fez um ciclo completo de loucuras e transições políticas no Brasil, assim, né? E claro, hoje não é igual a 2015, mas assim, acho que 2015 a gente vinha, eu sinto assim, a gente tinha uma energia, tudo bem que a gente era 10 anos mais novo também, né? Essa Todo parte. mundo envelheceu, mas a gente vinha com uma energia assim do tipo que o filme busca, assim, do tipo, a gente pode qualquer coisa, assim, né? E aí, né, gente, a gente foi levando cada pedrada de não pode, não pode, não é bem assim, E acabou o o próprio Ministério da roteiro Cultura. dialoga com isso Acabou o também, Ministério da né? Cultura. Sim. Enfim, de repente a gente não podia nem mais sair de casa, né? Enfim. Então, eu acho que o que vai mudando muito, essencialmente, mas ao mesmo tempo vai reafirmando a teimosia de fazer o filme, entende? Assim, essa Sim. coisa a gente vai conseguir, vai sendo questionado pelo mundo e pelo nosso tempo histórico muito fortemente, muito violentamente, na verdade. E a gente vai fortalecendo os nossos laços mesmo, acho que o filme tem isso. Vai refortalecendo da forma que a gente consegue os nossos laços, uma apoiando a outra para tentar continuar sonhando, realizando esse filme, né? E estando vivas, assim, tentando brigar pela nossa existência, mesmo que a gente esteja questionando ela, assim, né? Que eu acho que vai vindo para o filme. E o filme tem essa coisa que aconteceu mesmo nesses 10 anos, que foi a Gil ter uma crise de epilepsia. Ela já tinha epilepsia, mas ela teve uma crise muito forte, em que ela esqueceu tudo que tinha sido filmado, né? Assim, então, é o ápice simbólico, mais material do que realmente aconteceu, do que a gente estava falando, assim, né? E a gente começa a abraçar a ideia do esquecimento também como uma possibilidade de transformação, né? A gente que, ao mesmo tempo, no cinema briga tanto pela memória, né? Aham. Por arquivar as coisas, por ter direito a lembrar da nossa história, né? Eu que sou filha de torturado, né, na ditadura militar, assim, é tão importante a gente de alguma forma descobriu que é importante brigar por isso de uma forma meio dialética, assim, também poder se esquecer um pouco de quem você é, se em si mesmar para poder ser outras coisas, assim, né? Sem esquecer, claro, de onde você veio e tudo mais, e o que você é naquele momento, né? Então, eu acho que é isso que mudou e não mudou Mas tem aos muita 10 coisa aí anos. pra conversar, que legal. Não, e é legal porque, pra mim, pelo menos quando eu assisti o filme, veio muito isso no roteiro também das próprias mudanças da Gil, né? Durante o passar do tempo também, né? Então eu queria até entender como que foi a tua construção de relação com a Gil, né? E como que você conseguiu captar com tanta sensibilidade esse processo nesses 10 anos e com tudo isso que Que aconteceu. perpassaram a realidade e a tela, né? Sim. Eu acho assim, eu tenho a sorte, e acho que também é uma escolha,
de conviver com pessoas que se relacionam com a vida e com o mundo de uma certa forma, assim, né? Então, a Gil é uma pessoa muito aberta, assim, e aberta no sentido de abraçar o próprio conflito, os conflitos, as nossas diferenças, né? Uma pessoa que trabalhou para mim, é, como faxineira, que no Brasil é uma coisa muito complexa, um assunto complexo, um lugar, uma ferida exposta, e a gente vai juntas encarar isso de frente, assim, né? Sem negar que existe essa diferença, sem fingir que ela não tá ali, mas abraçando. Então, eu acho que tem isso de ponto de partida, né? Uma pessoa que... Enfim, é isso. Esses dias que a gente passou aqui, é isso. A gente vê o filme, acorda de manhã e fica discutindo. Quando vê, a gente está discutindo assim, como é que você faz para não ficar deprimido, sabe? Às 9h30 da manhã estamos discutindo isso. E falando, não, a gente tem que se convencer de alguma coisa. O que é o objetivo de vida? São conversas que a gente continua tendo, porque elas vão se atualizando na vida da gente, né? Então, eu acho que isso é o ponto de partida, assim, esse encontro de eu me identificar com coisas da Gil também, assim, né? E de ser uma pessoa também aberta às provocações que ela fazia, entende? Assim, a partir do momento enfim, esse nosso cinema, que faz muito isso, né? De olhar para o outro, né? Não só o nosso, o cinema de forma geral, de pensar a partir do outro, né? O que é o outro é o amigo, o outro é o inimigo, né? Tantos textos, tantos pensamentos, assim. A partir do momento que eu sugiro para ela, a partir de um filme assim, né? Dessa outra, ela já me pede para também ser uma outra no filme, né? Assim, não, se você quer, né? Se o meu corpo vai, o seu vai. Eu acho que eu nem acho que não é tão elaborado assim quanto eu estou dizendo, porque foi uma coisa automática. Aham. Não, uma primeira cena é você, né? E para mim, assim, é óbvio, se ela está solicitando que o meu corpo esteja lá, mesmo eu não tendo nenhum respeito pela minha atuação, entendeu? Porque eu não acho que ela é boa e tal, eu vou do jeito que der, assim, porque a gente está jogando junto. Eu acho que o cinema tem, assim, o cinema que eu gosto tem um pouco isso, é um cinema que cobra presença, né? Eu acho que tem tantos filmes, assim, que você vê, por exemplo, poderia ser um filme em que eu fico só filmando a Gil e deixo lá e mostro as contradições dela e tal. Poderia ser esse filme, assim. Mas eu não acho justo, assim, ao mesmo tempo, sabe? Largar para ela tudo. Ah, você quer cantar e tal, então você decide tudo, você faz tudo. E aí bonito. a gente responsabiliza Uhum. o fato de ser você. A gente está juntas ali. E se é isso que ela desejou naquele momento, né? Sim. Eu fui tentando aprender como tá ali. E é muito bonito isso que você está dizendo, porque eu acho que tem muito a ver com o gênero documental, da própria realidade do estar junto também, de construir isso junto com ela e dentro de cena também, não só fora, né? Então, eu acho que foi algo muito, muito legal, assim, que você conseguiu levar. É porque eu acho que tem essa. Eu sinto que a gente está sempre um pouco dentro de cena, né? A gente não sabe nem quem a gente é para a gente mesmo, né? A gente não é a mesma coisa. Então, assim, eu sinto um pouco que a gente perde muito tempo da vida fingindo que isso não acontece, entendeu? Que existe a realidade, que existe a ficção, que a gente é uma coisa, a gente é isso, sabe? E a gente é tanta coisa, né? Assim, eu sinto, assim, então talvez a Gil, como foi no caso do meu pai também, nos dias com ele, são pessoas que não estão muito ligadas nisso, assim, não estão muito preocupadas no que elas são fixamente, assim. Tem até um pouco de receio de serem retratadas de um jeito bobo ou fixo, ou, né? Eu acho assim, nos dias com ele, meu pai briga muito para não ser retratado de um jeito que a princípio eu queria retratar, e eu trago essa experiência, né, para esse filme. Então, assim, eu acho que e é isso, né? O cinema já fez tanta violência com pessoas, assim, fixando as pessoas, essa pessoa é isso, e nós e com mulheres mais ainda, né? Enfim, não só com mulheres, mas assim, você é isso, né? A gente faz um filme para dizer que você é isso, e isso encerra o que você é, né? Então eu acho que o jeito que eu tento fazer quando eu me proponho fazer um filme com alguém, sobre, para e com alguém, é tentar captar esse movimento da coisa daquela pessoa, né? Para aquela Polaridade, pessoa. não se encerra, né? Exato, aquela pessoa é tudo aquilo e muito mais Muito que eu não sei, porque sou eu, também tem a minha limitação de estar olhando para aquilo, obviamente, e me identificando, né? Eu consigo, a partir de uma certa identificação, né? Porque o que eu, como ela diz, como a Gilda diz lá no início, né? É muito difícil você imaginar uma vida que você
não consegue imaginar, né? É difícil você imaginar uma coisa que você não consegue imaginar. Uma Mas a realidade gente, que você não acessa. mas a gente tenta, né? Sim. Imaginar outras coisas para não passar a vida inteira, que é isso, em si mesmado, né? O filme tem esse nome muito instigante, né? Pra quem tá assistindo, ficou com vontade de assistir, tem que dar um spoiler aí, qual que é a linha narrativa. Da explosão? Ah, pode ser da explosão. Qual que é a faísca, a fagulha? Não, eu acho que o filme nasce, ele nasce antes de tudo, assim, da vontade de pensar. Eu acho que eu sou uma pessoa que estou sempre pensando sobre essa questão. Eu falo, né? Sou filha de torturada, assim, sou filha de marxista, assim, então eu acho que a minha educação realmente tem alguma coisa dentro de mim que eu às vezes até tento transformar, mas que é muito olhar assim para as coisas a partir da materialidade delas, assim. Então é muito difícil para mim olhar para as relações sem pensar nas questões de classe, nas questões do trabalho, e tal, assim, tá dentro das minhas relações, não só do meu cinema. E eu tento até me desfixar um pouco disso, mas enfim, tá lá dentro de mim. Então, eu acho que primeiro o filme nasce de entender que o meu trabalho, naquele momento, me dá condições de fabular junto com a Gil e fazer ela pelo menos experimentar em alguma existência metafísica o que ela queria experimentar. Eu tenho as ferramentas para isso e o acesso para isso. Uhum. E é uma pessoa que eu admiro como artista, então parte daí a primeira coisa, né? Parte, talvez uma inquietação primeiro, assim, de pensar isso. E depois essa história que, enfim, que eu repito um pouco, mas é que é verdade, em algum momento nessas transições do tempo aí, políticas, e essa coisa da gente fazer cinema para quem não é herdeiro, rico e trabalha como freelancer. Em algum momento estava muito sem trabalho, não via uma perspectiva assim, de trabalho. Tal. A gente estava tentando financiar o desterro, não conseguia. E aí e a Gil estava bombando de faxina, assim, a agenda dela estava muito cheia. E aí eu pedi para ela, falei, Gil, você não me passaria mais faxinas? Tipo, eu faço umas faxinas, você tá com muita faxina e tal. E aí ela achou muito, ela ficou meio ofendida, assim. Ela falou, como assim? Você não nasceu para fazer faxina. E aí eu falei, mas você nasceu para fazer faxina? Uau. E aí ela falou, não. E aí eu acho que aí, tipo assim, bom, aqui a gente tem um lugar de um filme também. Para além dessa coisa da gente fazer ela cantar, a gente tem um conflito para começar um filme, assim, né? E aí eu acho que daí veio meu convite. Vamos fazer um filme? E aí ela... Vamos, sei lá, ela achou que... Eu acho que ela, durante muito tempo, ela achou que eu não ia ter a persistência de fazer por tanto né? tempo. No começo, eu acho que ela muito legal. achou que, apesar dela me dizer que gosta muito do meu jeito de decidir fazer as coisas, eu acho que ela não acreditou que eu ia ter persistência durante tanto tempo, né? Mas, enfim, então a gente começa, e aí começa também essa questão que é muito engraçada, porque nos dias com ele, eu vou fazer um filme com meu pai, e aí eu já sei o filme que eu quero fazer, né? Eu quero falar sobre tortura, quero tentar entender o que é a experiência, como é que cruza ali na tortura os limites do pessoal e do político, né? Do privado e do público. E ele não quer fazer o filme que eu quero fazer, né? Esse é o conflito. Então, imagina, eu comecei a fazer esse filme e pensei, bom, agora é isso, eu quero fazer o filme que ela quiser fazer, né? Entendi. É mais fácil. Você Eu pensei, é mais fácil. Uhum. Aí eu falei pra ela, então, vamos fazer o filme que você quer fazer. O que você quer fazer? Ela falou, não, você que é cineasta, você tem que dizer qual é o filme que vai fazer, que vai ser um filme bom e que vai me ajudar. Aí virou o contrário do problema. Bom, agora eu não quero dizer que filme que tem que ser feito, porque eu não quero mandar nesse filme, e ela também não quer ser responsabilizada. Então começa a negociação aí, a partir da primeira conversa, que é o contrário, que eu não esperava, né? Que é maravilhoso, porque é isso, não é igual para todo mundo, em todas as relações, e você dizer, fala aí o que você quiser. Nem sempre é um jeito de você tá dando liberdade à pessoa. Às vezes você tá deixando a pessoa sozinha ali na situação, né? Tipo, vem comigo. Pois é. E partiu dela brincar com esse lugar de ela estar em outros momentos ali de vida, de realizar o sonho, de cantar dentro do filme. Como é que foi isso, assim? Eu acho que eu falei, vamos fazer um filme para você ser cantora? Aí ela achou uma doideira e sim. Mas, quando eu perguntei para ela qual era a primeira cena que ela queria fazer, e aquela primeira conversa que tá no filme, e a gente fica debatendo e bebendo, e debatendo e bebendo, a primeira cena que ela inventou sou eu, né, faxinando.
A primeira cena que ela inventou é você faxinando, chorando porque eu não tô lá. E muito simbólico. Então, assim, de cara, já traz mais uma camada Mas, assim, que eu acho que agiu genial, porque é isso, assim, né? Eu acho genial ela trazer a pessoa que está de trás da câmera tentando filmar o corpo dela para estar em corpo em cena, assim. E ela tira uma onda da gente, né? Porque até todas as cenas que eu tô, gente, eu jamais seria capaz de escrever, assim. Eu não escreveria para mim Uhum. eu estar lá faxinando, chorando, né? Abraçando uma máquina de lavar. Muito menos a produtora do filme, Paula Pribes, indo na minha casa para a gente procurar uma faxineira e dizendo que meus projetos são ruins, entendeu? É tudo ela, assim, ela foi jogando pra gente também, assim. O que eu acho muito legal, assim, muito. E é isso, e tira uma onda. Até hoje, ela, na sessão, ela ri, porque tem uma cena que eu tô fazendo faxina e ela fala que eu não sei botar direito o pano no rodo, assim, que é ridículo o jeito que eu tô limpando e tal. E é engraçado. Então, assim, tem essa coisa também da gente, que eu acho que também era muito importante pra gente, da gente se divertir, assim, né? Se divertir tal qual uma banda, assim, a banda da Gil. Eu acho que a gente sofreu as questões externas do mundo, as questões de falta de patrocínio, de fim, enfim, do Bolsonaro destruindo o nosso país, de fim de editais, de fim de editais que apoiem filmes como o nosso, filmes que se constroem no processo, filmes que estão investigando linguagem. Mas juntas, assim, a gente se divertiu bastante. Acho Assim. que esse é um ponto legal de trazer, você até mencionou antes, né, da dificuldade até de projetos que têm uma linha mais autoral como a sua e que exploram linguagens diferentes. O que você acha que falta para esse tipo de projetos também terem mais, não só acesso, mas também conseguirem chegar mais no público? Eu acho, assim, nosso primeiro documentário, eu digo nosso porque a Paula Pripas, produtora, está aqui atrás das câmeras. Sei falar. E a gente é parceira desde o primeiro filme, são muitos anos, 15 anos, eu acho. Mas nos dias com ele, a gente conseguiu fazer o filme com um edital que chamava Histórias que Ficam, que era um edital voltado para documentários criativos, por exemplo. Né? Um edital como esse era um edital importante para um filme como esse, por exemplo, que deixou de existir, voltou. Não sei se nesse momento eu não sei se nesse momento se ele existe ainda, entendeu? Mas ele deixou de existir, uma coisa assim. Depois o Desterro, que é a nossa ficção, que também cruza várias formas de fazer que não são só da ordem da ficção, porque a nossa atriz, por exemplo, a Carla Kinzo, trabalhou 3 anos no filme, ela também foi roteirista, a gente fez altos laboratórios, fez cineclube com a equipe, sabe? Também passa por... mas ele tem um formato mais assim... digamos, clássico, porque tem um dinheiro antes, faz a pré-produção, o filme e tal, ele ganhou um fundo setorial de investigação, como chamava? Prodecine 5, invenção de linguagem, Uhum. que também não existe mais, entende? Então, o que a gente precisa é que esses editais voltem, existam, a manutenção deles, e que outros sejam criados, né? E eu acho que esses nichos, né, que você está trazendo, justamente para dar essas oportunidades mais específicas também, né, para projetos que tenham essas linguagens diferentes. Né? Que viram provocações das provocações, né? Porque a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, né, gente? Não só fazer automaticamente, porque aí perde um pouco o sentido, assim. E que todos os tipos de cinema possam ser feitos, assim, né? E o que a gente tem nesse momento é uma quantidade de projetos e filmes enforcados mesmo, estrangulados em poucos editais que demoram muito para sair, para serem publicados, para saírem os resultados, sabe? A gente precisa desafogar um pouco tudo isso que foi afogado nesses anos, assim, de governo Bolsonaro e de pandemia, assim. E é isso. E, né, a gente deveria estar ampliando mais, e a gente está tentando voltar a uma coisa que já não dava conta, porque a gente vive num país gigantesco, né? Eu acho, para mim foi uma experiência maravilhosa, assim, que eu estava em Recife, 30 graus, peguei 2 aviões e cheguei aqui e estava 8 graus. Eu pensei, cara, o Brasil realmente é uma loucura, né? Sim. É o mesmo país, tipo, eu tô fazendo o mesmo trabalho, digamos assim, e só isso já dá a dimensão de quão diverso é, assim. E a gente está falando, assim, do nosso filme,
que é o terceiro filme que a gente faz juntas. Então, a gente, de alguma forma, por mais que a gente esteja aqui dizendo que é difícil, que foi difícil, e foi mesmo, a gente tem algum acesso ainda. Tem gente que não tem acesso. Quem está começando, entendeu? Como é que vai conseguir fazer um filme? Quem não tem nenhuma estrutura. Quem não tem, por exemplo... Esse filme não teria começado se a gente não tivesse parceiros, colegas de trabalho, que tivessem emprestado uma câmera pra gente. Esse tipo de acesso que a gente tem, porque a gente está trabalhando há muitos anos. Então, a gente consegue uma câmera emprestada. Mas tem gente que não tem um amigo que tem uma câmera emprestada. Como é que essa pessoa vai começar um filme que precisa começar para começar, né? Então, É sobre a esse gente direito de precisa- sonhar e querer fazer, que até a própria Gil traz muito Exatamente, isso, né? E de errar, né? E de mudar de ideia no processo e abraçar isso também, para não, também para os filmes não ficarem uma coisa assim que é óbvio que é super importante. A gente está falando de dinheiro público. Você precisa escrever um projeto, você precisa ter responsabilidade sobre o que você vai fazer. Não é isso, não é essa questão. Mas assim que você tem alguma margem para, enfim, sei lá, o filme entende? Tem tudo isso que eu estou dizendo, mas esse filme tem 10 anos também porque ele está inserido no mundo, os filmes estão inseridos no mundo. Ainda bem, né? Então, assim, eu não tenho mágoa do filme ter demorado 10 anos, entendeu? Ele tem a importância dele ter durado 10 anos, É o que está contrário, inserido, significa- mas a gente teve espaço para inserir no filme isso, entende? E a gente escolhe, teve o privilégio de escolher, porque teve algum momento que a gente falou, bom, o filme poderia ser, teve 2 momentos, o filme poderia ser isso, mas a gente acha que esse filme não é digno, à altura do que é a Gil. Vamos seguir, não vamos parar. Aí a gente Uma voltou a escolha filmar, voltou a editar, voltou a entrar em editais, voltou a pedir ajuda. Se você olhar a lista de agradecimentos do filme, é um negócio longuíssimo. Voltou a pedir ajuda, não sei o quê. De novo, conseguimos fechar. Nossa, ainda não é. Ainda não é. Vamos chamar a Luísa Lana, mais uma montadora. O filme tem 4 montadores, né? Vamos chamar a Luísa. A gente ainda está preso com alguma coisa. Vamos chamar a Luísa Lana, que é uma pessoa que trabalha com cinema indígena e que pensa sobre a questão do sonho em outros povos, de outras formas que não a gente, entende? Justamente o que eu comecei dizendo, né? Que eu tenho essa formação marxista, que é um pouco... E assim, como é que a gente olha para isso de outra forma? Assim, vamos abrir o material, vamos voltar. Está aqui, a gente precisa... tá à altura do próprio filme. É por isso que eu digo que eu acho que é o filme que eu tô mais rasgada ali, porque eu acho que realmente tudo que eu tinha, que eu podia dar, assim, entregar e pesquisar, eu fiz, entende? Não E dá pra ter tem- ansiedade pra entregar esse material. Você tem que, tipo, desapegar e falar, cara, não é isso aqui ainda. eu acho que a gente Eu vou dar sentia. mais um esforço ainda. Mais Eu, um depois. eu acho que faz parte, acho que também é a minha personalidade, mas assim, é um filme feito para outra pessoa também, de alguma forma, né? Sobre outra pessoa. Uma pessoa que foi muito machucada ao longo da vida dela, que tem um sonho muito machucado, que fica na dúvida muito, que canta uma canção lindamente e fala que foi uma merda, como tá ali no filme, né? Então, a gente, enfim, a gente queria muito tentar acompanhar essa imensidão que é o fluxo e essa explosão, voltando lá à sua pergunta, essa explosão que é a Gil, né? Assim, também. E ela assistiu o filme pronto. Ela assistiu essas outras fases que vocês acharam que não estava bom ainda. Como é que foi a participação decisiva dela no agora vai, agora não vai? Ela, quando a primeira vez, eu tinha certeza que não era aquilo, então nem cheguei Entendi. ainda a mostrar. Mas ela via as imagens também que a gente filmava no processo. É, E quando eu achei que o filme talvez tivesse fechado, elas viram. Ela e a Dedê, né? A Dedê, que é companheira dela há quase 30 anos e que também é personagem do filme, viu. E tinha uma questão que é o seguinte: desde o início a gente queria fazer um show. Que ela fizesse esse show, que ela tinha o sonho de fazer um show, que ela já fala na primeira entrevista, né? Show muito louco, com fumaça, não sei o quê. E durante o processo, quando a gente realmente. Porque a gente nunca teve dinheiro de produção, a gente teve dinheiro de desenvolvimento e dinheiro de finalização. Uhum. Então, em algum momento, a gente pensou, não, vamos fazer o show e tal, mas já estava avançado, assim, no tempo. E aí não estava muito legal, e ela disse, eu não quero mais fazer, eu não quero fazer um show. Então, durante um tempo, ela não quis fazer o show, e a gente falou, bom, se ela não quer, não faz sentido fazer.
E aí, quando a gente teve esse corte sem esse show, elas viram e a Dedê me falou assim, nossa, é engraçado, não tem um momento assim muito de felicidade dela, né? Ela falou, talvez ela seja assim mesmo. Talvez ela seja, talvez seja o retrato sobre ela, assim. Só que aquilo mexeu comigo, assim. Eu falei, bom, pode até ser que ela seja assim ou não seja, mas o nosso filme não precisa ser, né? E eu fiquei com isso. Então a gente foi mexendo no filme para também trazer essa alegria da Gil que ela tem. E quem vê o filme, você sai contagiado, assim, né? Ela dançando, ela cantando. Você vê que ela ama o que ela faz também, porque ela se emociona em fazer. E aí eu falei pra ela, você tem certeza que você não quer fazer o show? Aí ela falou, não, agora isso já era 2021, eu acho. Agora eu quero. Aí a gente vai e faz esse show, que foi uma experiência incrível, que eu nunca vou esquecer, assim, porque realmente é um momento assim que realidade e ficção se misturam completamente. Todos nós estávamos lá, o público. Aquilo foi um show dela no Sesc Pompeia, que é um lugar assim Icônico, muito, né? exato, icônico, de shows incríveis. Com as pessoas do Sesc, com o público, todo mundo emocionado, ela emocionada, uma banda incrível de mulheres incríveis também que a gente formou, Sofia Chablau, a Paola, assim, sabe, Que legal. que são mulheres que estão na música, ensaios e tudo mais, a gente viveu aquilo assim. E aí sim o filme se conclui, assim. Então elas foram participantes ativas da decisão de quando o filme estava pronto, de alguma forma, né? Para elas, naquele momento, aquilo era um retrato que entristecia, Uhum. não fazia sentido pra gente mostrar isso, assim, né? Mesmo que a gente também já tivesse sem forças e tal, mas a gente, vamos fazer, assim, e é isso. Eu acho que o show eu acho super emocionante ver aquele show no filme, assim. Legal, legal. E falando desses papéis como cineasta também, que, enfim, que você também escreve, você também é poeta, você dirige. Como que você se relaciona com tudo isso, né? Nessa alternância de muitos papéis, e aí finaliza uma obra, como é que você pensa, o que eu vou fazer agora? Como é que é? Eu acho que eu penso bastante sobre isso, assim, porque realmente às vezes parece que é muita coisa diferente que você faz, né? Mas eu acho que de alguma forma foi o jeito que eu encontrei de não também fixar a minha relação com fazer cinema. Quando eu comecei a estudar cinema, foi muito por acaso, assim. Eu era muito nova, eu tinha 15 anos e eu fui com uma pessoa, uma prima de uma amiga, numa aula de uma escola de cinema que estava começando a acontecer, que era Darcy Ribeiro, Uhum. que também é uma coisa que a gente perdeu na nossa história, que era muito importante. E eu entrei assim, eu sabia, eu tinha 15 anos, eu sabia que eu gostava de escrever, eu era muito cinéfila. Filha de mãe solteira, assim, eu passava as tardes na locadora, videolocadora. Extintas videolocadoras. E aí eu. Saudades. E aí eu achei aquilo assim incrível, eu achei, nossa. Mas eu não queria, assim, naquele momento eu pensava, eu não quero dirigir, porque todo mundo quer dirigir, entendeu? Eu não quero competir por esse espaço e tal, não sei o quê. Mas a primeira vez que eu tive numa oficina que eu dirigi atrizes, assim, eu senti, sabe quando você se sente, você fala, nossa. Quero dirigir. Descobri, meu Deus, descobri, assim. Então, eu acho que, de alguma forma, talvez por isso meus documentários são tão misturados com essa questão da construção de personagens e tal. Mas eu acho que foi meu jeito de não tornar o meu processo cinematográfico industrial, no sentido de indústria, de só ter uma função. Eu acho que eu aprendo muito fazendo outras coisas. Ontem eu estava, inclusive, dando uma entrevista falando sobre isso. Recentemente lançou um filme que eu fui roteirista, do Lírio Ferreira, e é tão legal, assim, porque as nossas linguagens são tão diferentes, e você vê um negócio que você escreveu sendo dirigido por um diretor tão diferente de você, é o máximo. Você fala, caramba, isso aqui, realmente, o cinema tem uma Vira coisa outra coisa, né? muito potente Também. de transformação, assim, do... E eu não sou... talvez, acho que até que na minha vida pessoal, por ser uma pessoa canceriana, eu sou apegada, mas no meu espaço de trabalho eu não sou apegada às minhas imagens, ao que eu escrevi. Eu entendo que aquilo tudo serve para algo, assim, para um filme, né? Então, eu acho que tem isso um pouco, assim. E, ao mesmo tempo, eu acho que acontece meio naturalmente, assim. O filme vai acabando e alguma coisa vai nascendo, assim. Tem um processo, assim. Então, nesse momento... Já tem outros nascendo. Tem projetos nascendo. A gente está desenvolvendo uma ficção.
Eu, a Paula Pripas, e a Terra Treme, que é a nossa coprodutora portuguesa, que fez o Desterro e fez esse filme também, Spot de São Paulo. E a gente está num processo de pesquisa, né, de um documentário que a gente já começou. Então, também, de novo, assim, nesses dois lugares. Um documentário que tem muita encenação, uma ficção que tem imagens documentais que falam do nosso mundo de agora. São esses projetos, assim. E eu nem sei te explicar, por exemplo, de onde nasceu essa coisa de escrever poesia. Eu acho que nasceu... Eu sempre escrevi para mim, assim. Mas no Desterro, no processo do filme, a Carla Quinzo, que vem a ser a editora dos 2 livros que eu publiquei, ela é poeta também, e ela me incentivou muito. Inclusive, tem uma pessoa na nossa equipe do Desterro que era maquiadora na época, há muitos anos, e um pouco incentivada pela Carla, foi estudar semiótica e hoje escreve livros também. Então, a Carla... Essa coisa, entende? De sacar Da algo gente de se abrir aos você. processos também. E eu espero, né? É difícil você sendo diretora dizer isso, porque só as pessoas podem dizer sobre elas. Mas espero um pouco que os nossos espaços de fazer filme sejam espaços em que as pessoas ganhem um pouco de liberdade, assim, até mesmo de não fazer aquilo se elas quiserem, assim, né? Que eu acho que, para mim, é muito importante isso. A gente, sendo mulheres, fazendo cinema, assim, a gente fica muito brigando, assim, pelo direito de fazer, pelo direito de afirmar, né? Tava resmungando para Paula hoje, porque às vezes eu sinto, assim, que, sei lá, os dois documentários que eu fiz, as pessoas falam, o filme é legal porque os personagens sempre desvalorizam um pouco a mulher no seu fazer cinema, né? E não é comigo, é com todas, você vê, assim, né? Quem são considerados os grandes cineastas brasileiros e tal, nunca são as mulheres, assim, é incrível. E ainda poucas É histórias incrível, sobre porque mulheres também, né? muita mulher fazendo, assim, muita não, devia ter mais, mas tem bastante mulher fazendo filme, enfim. Eu acho que eu acho que hoje o que eu brigo também é um pouquinho assim para a gente poder ter um espaço para errar, sabe? Para poder falar besteira, para se precisa lacrar equivocar, toda para vez que a falar gente vai fazer bêbada da algo. besteira que depois você se arrepende, inclusive ter a liberdade para decidir não fazer, desistir, sabe? Assim, eu acho que é isso. Eu fico feliz que tem muitas, assim, acho que precisa de muitas mulheres, tem muitas brigando por várias coisas, que é importante a gente brigar por esse espaço, né? Por falar isso. Mas também é importante a gente brigar pelo direito até de mudar de ideia, de se negar a fazer, entende? Porque senão é isso, assim. Então eu espero que os espaços de filmes que a gente faça estimulem um pouco isso, assim, a você, inclusive, repensar, assim. Não precisa ser só sobre luta, né? Tudo sempre difícil, tudo sempre... E pode deixar de ser e voltar a ser também, né? Assim, as coisas... É muito difícil quando a gente... É muito duro viver num lugar em que a gente está sempre precisando brigar pela sobrevivência, né? Assim, aí num lugar em que as pessoas querem falar sobre seus pensamentos e tal, né? Isso eu acho que esse é o lado duro do cinema, um pouco assim, e dessa diminuição da possibilidade de fazer filmes, assim, né? Porque, gente, o festival é um lugar muito potente, assim, de você ver filmes de outras pessoas e ficar muito feliz, sabe? Assim, eu fico muito feliz pelos colegas, assim, que eu vejo, que estão na competitiva, né? Tem essa palavra competitiva, assim, mas assim, você ficar feliz, caramba, olha esse filme que essa pessoa conseguiu fazer. Olha com Assim, quem eu que tô legal, competindo, que coisa maravilhosa. Nossa, assim, não, quero conversar com essa pessoa, Claro. quero ver esses filmes, assim, então o festival tem essa potência, assim, né? Claro, festivais que também estimulam esse tipo de encontro, de conversa e tal, assim, então a gente está no, né, assim, enfim, é isso, acho que tentando responder sua pergunta, que eu sou um pouco prolixa, eu acho que tem a ver com isso, essa coisa de fazer várias coisas São muitas camadas, não tem como fugir disso. e de troca, de tentar trocar, assim, porque ontem me perguntaram, o que que faz você, não lembro exatamente, mas o que que faz você não parar e ficar pesquisando? Eu falei, eu acho que é o medo de ficar parada, na verdade, é não querer tentar, que é o que eu estava dizendo que a gente estava conversando no café da manhã, eu e a Gil, assim, do tipo, ela dizendo, mas não sei, o propósito da vida e tal, e eu falei, Gil, eu acho que às vezes parece, a gente está aqui num café da manhã, a gente está aqui num podcast e tal, parece que todo mundo tem um grande propósito, mas eu desconfio que todo mundo acorda e tenta se convencer de que, não, hoje eu vou fazer isso, porque só por hoje, né? Hoje eu vou me convencer que é importante nesse lugar, hoje eu vou me convencer que isso que eu vou falar é importante. Todo mundo está fazendo um pouco esse trabalho que é de invenção das nossas próprias vidas, né? Sim.
Muito potente isso. E eu acho que o cinema retrata um pouco exatamente isso, né? A gente tentando colocar essas potências em imagens, em formas, em linguagens. E... Muito legal. Sim. E você falou em ocupar espaços, quando, por exemplo, o New York Times fala do seu trabalho também, como é que é você se deparar com isso, assim, tipo, extrapolando algumas fronteiras aí? Então, eu tenho um problema pessoal que eu vou aqui revelar para vocês. Repele! Não, eu tenho Momentos muita de tensão. dificuldade sei lá, de acreditar que eu tô sendo elogiada. É É mesmo? uma coisa assim que eu acho que é comum também as mulheres, às vezes, assim, né? Então, eu não Então vamos sei, te assim, eu elogiar achei- ao vivo aqui, ó, que tá lindo demais. Gente, assistam o filme, é obrigatório. Não, então eu acho que eu achei muito doido, entendeu? O New York Times, assim, muito louco. E eu acho que 6 filmes, são poucos filmes no mundo todo para eles dizerem, né? Mas na época eu tava numa residência artística que chama MacDowell, nos Estados Unidos, e aí tinha umas pessoas dos Estados Unidos, assim, umas amigas, né, latinas, que eu fiz lá. E elas falavam assim, não, eu tava nevando, eu lembro, elas falavam assim, não, Maria Clara, você não tá entendendo, é muito importante isso. Se fosse eu estaria nua correndo nessa floresta, na neve. Eu falei, sério? É, muito caraca, tipo, é um negócio... Então, assim, eu acho que... Mas eu acho que também é um exercício de sobrevivência, assim, eu realmente não nasci também muito deslumbrada, assim, então você fica ali... a Paula ontem falou isso no debate, assim, eu acho que é um exercício também de não romantizar muitas coisas, é muito legal. Eu olho pra isso e falo assim, cara, é muito legal porque talvez isso possibilite a gente fazer mais um filme. Você tá pensando Tomara já, que tipo, no que isso também pode ajudar pra frente. Tomara que possibilite a Sobrevivência gente que nem de você fazer falou, né? mais um filme, que deem dinheiro pra gente fazer um filme. E os nossos filmes que a gente, né, quer fazer, que cada vez mais, eu acho, estão nesse lugar de pesquisar coisas, esses limites, do que é ser mulher nesse mundo, de como a gente pode, sei lá, reivindicar certas coisas, como poder ser violenta, sabe, assim, coisas que pesquisar isso, assim, é o que dá vontade, assim, de outros lugares pra gente, assim, né? E de pesquisar mesmo, não são coisas que eu tenho certeza, não sei o limite disso, também não quero dizer que a gente tem que, né, sair batendo nas pessoas, não é isso, mas assim, o que dentro da gente que não nos é dado, né? Assim, então eu acho que é um pouco isso, entendeu? Um pouco pensar, poxa, que legal, assim. E o que eu pensei assim, poxa, que legal, eles viram o filme, né? Alguém do New York Times viu o filme, assim, que potência é o filme estar no Netflix, por exemplo, assim, Exatamente, né? furando O bolhas, né? Desterro, que não é um filme que a gente fez pensando que estaria no Netflix, mas foi para lá, assim. Então, eu acho esse negócio de, assim, eu achei muito doido esse negócio de Netflix, pro Desterro especificamente, né? Porque, puxa, se o cinema o festival já é o máximo, né? Assim, aí você vai pro cinema, que você não tem nenhum controle de quem vai ver, assim. A primeira vez que Os Dias com Ele, né, meu primeiro filme, passou no cinema, eu chorei muito, assim, achei muito emocionante, não ter a menor dimensão de quem eram aquelas pessoas que deliberadamente foram ali, ou aleatoriamente foram ali ver aquele filme, assim, eu achei aquilo muito incrível, assim. Acho que quando eu era criança e via filme na locadora, eu não imaginava que algum dia isso ia acontecer comigo. E aí Netflix, sei lá, sei lá, um negócio que vai para outros países, que você sabe menos ainda, que você nem vê a pessoa. Eu achei muito doido, assim. Parabéns. Achei doido, Incrível. Mas é isso, porque no fim a gente quer que as pessoas vejam, assim, eu acho que o cinema foi o jeito que eu achei de me comunicar, né? De tentar, comunicar o que está mais dentro de mim, assim, né? Das minhas inquietações. Foi o caminho que eu encontrei, que me encontrou, né? Por exemplo, isso que eu falei, assim, dessa aula que de repente apareceu e foi como a Gilda fala no filme, as coisas, quando eu vi, as coisas estavam acontecendo, né? A vida tem um pouco isso, né? E então é isso. Muito bonito. Eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, por ter escolhido o Olhar de Cinema em nome de todo o festival. Para nós, cada vez que um criador topa estar aqui, é uma emoção enorme. E é isso, casa sempre aberta. Seja muito bem-vindo Obrigada. e venha para ficar sempre. Vocês, Paula também, próximas edições. Obrigada, gente. Muito obrigada pela conversa. Imagina, a gente que Obrigada, mulher. agradece sua participação aqui, Maria Clara Escobar, conversando com a gente no podcast do Olhar de Cinema. Isso, aproveitem para seguir a gente, baixar o aplicativo do festival e acompanhar as novidades, gente. É isso, até o próximo episódio.